Na, na nossa última aula a gente criou a tabela de cliente, de pessoa e de endereço. Porém, como ela ficou um pouco extensa, eu acabei optando por não fazer a inserção naquela aula, e sim fazer agora. Que a gente vai entender como que funciona a relação um para um desse caso, né? Com o cliente tem uma pessoa e só um endereço. Vou pegar aqui da parte de fazer os insets. Vou inserir dentro de pessoa o nome do cliente, data de nascimento, o CPF, sexo da pessoa, a altura e o peso. Beleza, vou inserir os seguintes valores: o meu registro mesmo, beleza, mas eu tinha guardado só 11 campos do CPF, né? Então eu não posso colocar a máscara. E é até bom que a gente deixe para decidir se vai pôr a máscara ou não pro front-end ou para quem for extrair essas informações do banco. E não pra gente aqui, a gente não precisa persistir a máscara, até porque máscara é algo que pode ser calculado, é só 3 e os últimos 2 caracteres. Então não é algo que a gente precisa se preocupar em persistir no banco. Sexo masculino. Beleza. Data de nascimento 01. Beleza. Inserir esses 4 registros aqui em pessoa, vou pegar aqui em dados. Tem essas 4 informações aqui. Beleza. Fazer a mesma coisa para endereço. E para endereço, para evitar esse tempinho que eu demorei, eu posso vir aqui, gerar dados do SQL e gerar insert. Que aí a ferramenta, da mesma forma que ela pode gerar o DDL, que é o comando que gera o objeto aqui no banco, eu posso gerar também
um insert a partir daqui. Pede para separar, eu vou compactar o SQL para ficar na mesma linha. Aqui para eu poder usar o nome completo com o esquema que ele pertence, não preciso disso. Vou copiar e inserir nas linhas abaixo. Beleza. Beleza, inserir um endereço para cada cliente também. E para o cliente, também copiar aqui. O cliente ele precisa do ID da pessoa e o ID do endereço. Então o ID da pessoa, eu vou morar na rua 4. O Cláudio na rua 1. A Maria na rua 3. E a Rafael, só para ter um caso também, mora no mesmo endereço, no 4. Que aí a gente consegue pegar dois clientes que referenciam o mesmo endereço pra gente entender um pouco mais. Deixa eu colocar um diferente e depois a gente volta nisso. Beleza. Daqui falta uma vírgula. Daqui também falta uma vírgula. Beleza. Agora se eu fizer uma consulta, vou pegar aqui, vou pedir um novo script. Vou fazer aqui mesmo. Vou pegar aqui em cliente, pegar para essa visualização, eu sei os dados da pessoa dele, ó. O cliente 1 é o Gapel Dias, o endereço dele é esse 4. Teste no 28 e tal. Por quê? Até mesmo o DB facilita isso pra gente por conta da chave estrangeira. Então, tem a chave estrangeira da tabela 1 para o registro 1 de pessoa e para o registro 4 de endereço. Mesma coisa pessoa com endereço, pessoa 2 com endereço 1 e assim vai. E aqui tem a tabela de cliente que também tem a seu próprio ID. Então vamos pegar aqui. Quero fazer a consulta. A estrutura do select, só para que a gente entre no certinho, se divide em 3 partes. O select, o from e a condição where. Isso é o básico do select. Tem coisas que a gente pode adicionar mais que a gente vai ver mais para frente.
Mas o select é onde eu determino as colunas que vão ser retornadas. Posso colocar select asterisco que retorna tudo. From cliente, que é a tabela que a gente quer consultar. E como não tem condição, a cláusula where pode omitir ela. Beleza? Então eu tirei esse eles aqui e fiz consulta. É a mesma visualização que eu tenho aqui. Beleza? Só que eu quero trazer o cliente e eu quero trazer os dados de pessoa desse cliente. Então vou dar um join pessoa P1. E aqui é a condição da união dessas duas tabelas. Eu estou unindo cliente com pessoa. Qual é a condição? A chave estrangeira de cliente, que é o ID pessoa, ser igual à chave primária da tabela de pessoa. Quando eu faço isso, eu trago o ID da pessoa 1 e os dados do Gabriel, que é a pessoa 1 também. Pessoa 2, pessoa 3 e a pessoa 4. Então, isso daqui eu já consigo dar o join da tabela de cliente com a tabela de pessoa. Só que aqui eu trouxe todos os campos que tem nas duas tabelas. A gente pode ver que uniu realmente as informações das duas tabelas. Tanto que eu tenho a ID pessoa aqui e aqui. Aqui é a chave estrangeira, aqui é a chave primária. A gente pode fazer o seguinte. Selecionar aqui no select. Selecionar no select é ótimo. Mas no select determinar quais as colunas exatamente eu vou trazer. Eu quero trazer o ID do cliente. Quero trazer o ID da pessoa. E eu quero trazer um nome da pessoa. Nome do cliente, no caso, né? Uma pessoa. Beleza? Quando eu executar essa instrução aqui, vai me dar um erro. Vai falar que o ID pessoa é ambíguo. Por quê? Naquele resultado que a gente tinha visto antes, eu tinha tanto da tabela de cliente, tanto da tabela de pessoa. Então, para isso, eu determino com esses eles aqui, ó, tá vendo que o cliente chama de C e pessoa chama de P? Eu posso determinar quais tabelas significam. C ponto ID cliente, P ponto ID pessoa, P ponto nome pessoa. Fiz aqui a consulta. Ele me reclamou que P ponto nome pessoa não tem. É porque em pessoa eu coloquei nome cliente. Beleza. É um erro aqui. Vou colocar nome cliente. Mas já vi aqui que ó, o nome cliente não é da tabela de cliente. Tá na tabela de pessoa, né? Então vou dar um alter table aqui também. Cliente. Rename. NM cliente. Na verdade é na tabela de pessoa, né? Pessoa. Opa. Mexendo nos esquemas aqui. To NM pessoa. Beleza, renomeei. Vou mudar aqui também o comando, só para não ficar feio aqui em cima. E vou comentar essa linha aqui. Beleza, agora essa linha vai deixar de funcionar, né? Porque não existe mais essa coluna, nome cliente. Eu vou chamar de nome pessoa. Certo? Então aqui temos os clientes e as pessoas. Beleza. Aqui eu trouxe só o nome da pessoa, só o nome do cliente, mas eu quero trazer o endereço dele também. Então eu vou dar join endereço e ponto ou c ponto id endereço igual a e ponto id endereço. E do endereço eu vou trazer só o logrador, a cidade e o UF. Beleza. Esse cliente 1 é o Gabriel, ele mora na rua Teste, na cidade de Produção, no Espírito Santo. O Cláudio também mora na mesma rua, só que é a Produção das Coisas no Rio de Janeiro. A Maria, no Espírito Santo, e a Rafaela, em São Paulo. Beleza? Eu quero trazer somente os clientes que moram no Espírito Santo. Então, eu coloco a condição e.txuf igual ES. Eu limito o resultado a trazer só essas duas linhas. Beleza? Esse daqui é o bloco from, esse daqui é o where, esse daqui é o select. No select, eu determino quais as colunas eu vou trazer. No from, a partir de quais tabelas. E na condição where, qual a condição que eu vou trazer. Eu quero trazer os clientes que são do Espírito Santo e são do Rio de Janeiro. Lembra daquele comparador in? Vou trazer aqui RJ. Trouxe aqui Maria, teste na sua produção, os dois do Espírito Santo e um do RJ. Eu quero dessa condição aqui, só aqueles que... Deixa eu quebrar uma linha aqui. Que além disso,
o nome, p ponto, nome cliente, na verdade é nome pessoa, né? Comecem com o caractere, comecem não, né? Tem um caractere O no nome, O comparador like, ele vê um contém. Então eu posso ver aqui no O, com 1%, que é qualquer coisa antes, e 1%, que é qualquer coisa depois. Então qualquer coisa que tiver O no meio, vai trazer. Por exemplo, Gabriel, tem O no meio? Não. Cláudio, tem um O aqui no final. Então tem qualquer coisa antes e qualquer coisa depois. Nada. Maria, não tem nada antes, não tem um O no meio, então nem vai trazer. Trouxe só o Cláudio. Vou trazer todo mundo que tem U. Só o Cláudio também. Todo mundo que tem A, Gabriel, Maria e Cláudio atendem essa condição. Se todo mundo que tem... deixa eu pensar em algum outro caractere. R. Gabriel tem. Aqui no, tem qualquer coisa antes, que é o Gabriel. E tem depois. Maria, mesma coisa. Tem um AMA antes e um A depois. Beleza. Um RI. Beleza, os dois atendem. Um RIA. Só Maria. Beleza? Então isso daqui trata como regex. Se eu quisesse todo mundo que é iniciado por G, Gabriel. Mas se for o G minúsculo, aí eu tive um problema. Vamos só comentar aqui a condição pra gente ver um pouquinho. Que o Gabriel, ele tem um G, mas é um G maiúsculo. Eu posso fazer o seguinte para fazer um tratamento. Colocar um lower. Ou vamos pegar a coluna original, o lower e o upper pra gente ver essas funções. Coluna original, o lower e o upper. O lower colocou todos os caracteres para minúsculo e o upper todos para maiúsculo. Então, se eu quero fazer uma comparação dessa, independente do caractere, que por exemplo, eu posso trazer tudo que tem o G e deixa eu pensar aqui um outro aqui. Um D com I. Gabriel Dias tem D com I e Cláudio tem D com I. Mas são diferentes. Se eu colocar só D aqui, ele vai me trazer só o Cláudio, porque só o Cláudio tem DI minúsculo. Se eu colocar um DI maiúsculo, só o Gabriel Dias tem. Mas se eu padronizar todo mundo com o upper e colocar os dois aqui maiúsculos, todos os dois vão ser retornados, que eu estou ignorando o seu caractere está em caixa alta ou não. Estou colocando todo mundo para caixa alta e fazendo a comparação. Então, para eu fazer a comparação sem ser case sensitive, eu utilizo esses caracteres aqui. Essas funções, tanto o upper quanto o lower. Escrevi o upper assim, aqui embaixo escrevi diferente, porque o SQL não é case sensitive. E até para reforçar isso, é por isso que a gente utiliza as underlines na separação dos textos. Porque ele não consegue pegar espaço e também não consegue pegar caractere maiúsculo de minúsculo. Depende da forma que eu escrever, ele já vai pegar aqui da mesma maneira. Então, beleza. Da relação e do select, essa aqui é uma introdução. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais.